uma boa tarde e passar a palavra para a Gabriela Matos, a Gabi, membro do Minervas. De Gabi, pode começar quando você quiser, eu paro aqui de apresentar, para você apresentar a sua tela. Tá bom. Gente, boa tarde. Eu também queria agradecer por vocês todos estarem aqui, fazendo esse evento se tornar possível. É muito importante para a gente do Minervas, toda essa visibilidade e todo mundo interessado em saber mais sobre esse assunto. Eu sou criadora de conteúdo do Minervas. A gente pensou nesse evento agora na quarentena, né? Acho que seria importante distrair a cabeça e aprender um pouco mais sobre esses assuntos que, infelizmente, pelo menos na computação, não é muito comentado. Não sei no curso de vocês. Então, eu já fiz uma apresentação sobre o feminismo no meu curso de inglês, na minha apresentação final. Aprendi muito quando eu estava pesquisando, gostei muito de aprender mais sobre isso. E, assim, embora sejamos todas mulheres, eu acho que nem todo mundo, não é muito falado, né? Nem todo mundo sabe a fundo o que é feminismo, como se tornar feminista, por que o feminismo existe, por que ele é importante. E quando eu estava pesquisando e estudando, eu achei que seria bem importante, bem legal trazer esse assunto para o Minerva e trazer esse assunto para vocês. Então, obrigada por vocês se interessarem e por estar todo mundo aqui. Se vocês quiserem ligar a câmera de vocês, eu vou ligar aqui a minha. Se vocês quiserem ligar a câmera de vocês, pode ligar, mas também quem não quiser, sinta-se à vontade, tá? Eu só vou parar de me gravar quando eu começar a apresentação. E tudo bem começar a apresentação agora? Posso começar? Vai fundo, Gabi. Ok. Então, gente, vamos lá. O meu nome é Gabriela Matos, eu sou criadora de conteúdo do Minerva Digitais, como eu já falei, e hoje a gente vai bater um papinho sobre o feminismo. Bom, o feminismo é um assunto que tem ganhado bastante visibilidade nos últimos anos, e embora seja um assunto já antigo, muitas pessoas não sabem muito a respeito do feminismo. Por isso, hoje nós vamos falar sobre esse assunto e vamos tentar responder algumas questões, como o que é feminismo, por que o feminismo existe e algumas outras. Primeiro, é importante dizer que o feminismo não é o oposto de machismo. O machismo é uma construção social que promove e justifica atos de agressão e opressão contra as mulheres. Já o feminismo é um movimento social que luta contra as manifestações do machismo na sociedade, assim buscando atingir a igualdade de condições entre homens e mulheres, ou seja, mesmos direitos e mesmas oportunidades. E como o feminismo surgiu? O feminismo surgiu no período das revoluções liberais, que foram influenciadas pelo iluminismo, onde se destaca a Revolução Francesa. Nesse momento, destaca-se Olímpia de Gouges, que lutou pela emancipação dos direitos das mulheres, principalmente o direito de participar efetivamente na política. Em 1791, ela lançou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em contraposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na qual ela criticava as desigualdades existentes entre os gêneros. O movimento feminista ganhou força de fato na Inglaterra ao longo do século XIX, onde a luta se concentrou principalmente na luta pela igualdade de condições de trabalho nas indústrias inglesas. As mulheres exigiam uma carga de trabalho e um salário igual dos homens. Já no começo do século XX, o movimento se espalhou para os Estados Unidos e teve como principal bandeira de luta a questão sufragista, ou seja, o direito ao voto. Aqui no Brasil, o feminismo surgiu ainda na fase imperial, durante a luta pelo direito da educação feminina. No século XIX, surgiram os primeiros núcleos de defesa dos ideais feministas em toda a América Latina.
E no Brasil, o surgimento do movimento estava relacionado com a chegada dos ideais anarquistas e socialistas que haviam sido trazidos da Europa pelos imigrantes. No final dos anos 70, as ações feministas do país aliaram-se aos movimentos de luta de resistência contra a ditadura militar, aproximando-se assim dos movimentos sociais de negros e homossexuais. Dessa maneira, o feminismo acabou se espalhando por várias cidades aqui do Brasil e ganhou espaço na televisão, propôs debates com questões relacionadas à sexualidade feminina, violência contra a mulher, equiparação dos salários, entre outros. E agora uma pergunta que é muito importante, né? Por que o feminismo é tão importante? Por que se fala tanto do feminismo e tudo mais? Bem, esse movimento é importante porque, por mais que às vezes fique mascarado, o machismo está instalado em diversas situações, ambientes, posicionamentos e falas da nossa sociedade. Esse cenário de igualdade pelo qual o feminismo luta ainda não existe. Tem diversas situações onde isso fica comprovado, como, por exemplo, as mulheres ainda recebem menos que os homens, mesmo quando ocupam as mesmas posições. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que o número de mulheres que completam o ensino superior é bem maior que o dos homens. Tipo, tanto mulher branca em relação ao homem branco, quanto mulher preta em relação ao homem preto. Aqui também a gente consegue ver que a frequência escolar da mulher é maior do que a do homem no ensino médio. Mas aqui no final, a gente vê que ainda no mercado de trabalho, o rendimento das mulheres é menor que o rendimento dos homens. E aí fica a questão, né? Por quê? Se as mulheres estudam mais, se elas estão mais frequentes no ensino superior, se elas frequentam mais o ensino médio, por que elas continuam recebendo menos? Outro exemplo é que as mulheres ainda são responsáveis por cuidar das tarefas domésticas, mesmo quando, assim como o marido, trabalham fora. E nesse gráfico a gente também consegue ver que em todas as regiões do Brasil, a mulher dedica mais tempo à execução das tarefas domésticas do que o homem. A média geral do Brasil é de mais de 10 horas semanais. As mulheres dedicam mais de 10 horas semanais às tarefas domésticas do que os homens. Sem contar que as mulheres ainda são julgadas pelas roupas que elas vestem. Se a mulher cobre muito, se a roupa cobre muito, ela é sem graça ou quer se fazer de santa. Se cobre menos, é aquilo tudo que vocês já sabem, que não cabe falar aqui. Essa imagem demonstra bem isso. E as mulheres também são questionadas até quando são culpadas, são consideradas culpadas até quando sofrem de alguma violência, até quando são vítimas, seja ela violência sexual, doméstica, verbal ou física. Quase sempre a gente escuta frases tipo, ela deve ter feito alguma coisa, provavelmente ela tocou, também olha a roupa que ela está vestindo e muitas outras. Enfim, diante de inúmeras situações, nós conseguimos ver que a sociedade, tanto os homens quanto as mulheres da sociedade, têm uma tendência a questionar o trabalho da mulher, as atitudes, as falas, a roupa, ou simplesmente atribuir funções a elas como se fosse dever da mulher, apenas por ser mulher, ser responsável por todos os afazeres domésticos, ou que por ser mulher ela é menos capaz intelectualmente, fraca, enfim. As mulheres não recebem o mesmo respeito, o mesmo tratamento e as oportunidades que os homens recebem, fazendo com que qualquer ambiente seja injusto e desigual para as mulheres. Mesmo que o cenário ainda seja ruim, a gente tem que relembrar e exaltar que a luta das mulheres já conseguiu conquistar inúmeras leis que defendem os direitos das mesmas na nossa sociedade. E aqui a gente vai ver alguns deles. Em 1827, as meninas foram liberadas a frequentar a escola. Em 1879, as mulheres conquistaram o direito ao acesso às faculdades. As mulheres conquistaram o direito ao voto em 1932, após a organização de movimentos feministas no início do século XX. Em 1962, foi criado o Estatuto da Mulher Casada, que permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. A partir desse momento, ela teve herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. Em 1977, foi criada a Lei do Divórcio, tornando o divórcio uma opção legal no Brasil. Até então, as mulheres permaneciam legalmente presas aos casamentos, mesmo que fossem infelizes ou sofressem abuso. Em 1985, foi criada a primeira Delegacia da Mulher.
em 1988, as mulheres passaram a ser vistas pela legislação brasileira como iguais aos homens. Sendo assim, elas foram legalmente consideradas como cidadãs com os mesmos direitos e deveres dos homens na Constituição. Em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, que deu nome à lei, precisou ser vítima de 2 tentativas de homicídio e lutar por quase 20 anos para que finalmente conseguisse colocar seu ex-marido atrás das grades. Definitivamente, essa é uma das conquistas do feminismo mais importantes para as mulheres brasileiras. Essa lei foi sancionada para combater a violência contra a mulher. Em 2015, foi aprovada a Lei do Feminicídio, quando a Constituição Federal começou a reconhecer o feminicídio como um crime de homicídio. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Enfim, gente, apesar dessa legislação, a nossa legislação garantir a proteção de pessoas de todos os gêneros, a força do feminismo foi essencial para que ela se tornasse uma realidade na nossa sociedade de fato, né? E agora, depois de citar essas conquistas, eu gostaria de citar também algumas mulheres que não apenas defenderam seus direitos como cidadãs, mas também seus direitos sobre seus corpos, sexualidade e, claro, intelectualidade. Uma dessas mulheres foi Hipácia. Ela foi uma matemática, astrônoma e uma das mais importantes pesquisadoras do seu tempo. Foi morta brutalmente por um grupo de cristãos e, para muitos historiadores, a sua morte marca o fim da vida intelectual em Alexandria. Outra grande mulher foi Joana d'Arc. Ela era uma menina pobre e analfabeta, mas aos 17 anos conseguiu convencer um grupo de soldados a segui-la na Guerra dos 100 Anos, e assim acabou salvando a França dos britânicos. Joana foi queimada na fogueira com 19 anos, e anos depois foi canonizada pelo Papa Bento XV, e se tornou a santa padroeira da França. A próxima mulher é Ada Lovelace. Ela é considerada a primeira programadora do mundo. Ela passou parte da sua vida fazendo pesquisas relacionadas aos números e suas ideias posteriormente inspiraram Alan Turing na construção do primeiro computador moderno. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Ada Lovelace no bate-papo sobre mulheres em TI. A próxima é a Berta Lutz. Ela foi uma bióloga brasileira e educadora, e é considerada uma das figuras mais significativas da luta feminista. O direito ao voto no Brasil teve uma influência direta dela, e ela também foi uma das sufragistas mais famosas. Por último, mas também muito importante, temos a Marie Curie. Ela teve que estudar em uma instituição clandestina da sua época que aceitava mulheres, e acabou se tornando uma das cientistas mais importantes do mundo. Marie foi a primeira pessoa a ganhar um prêmio Nobel, e a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, química e física. Por fim, gente, eu acho que essa é uma dúvida que as pessoas mais têm, e eu também tinha muito, e ainda tenho, né? Que é como a gente pode ser feminista? Como eu posso começar a ser feminista? Como eu já falei, o machismo está inserido na sociedade. E a gente nasce nessa sociedade, nasce e cresce nessa sociedade. Então, infelizmente, é normal que a gente acabe reproduzindo o que há de pior nela, como atitudes preconceituosas, falas preconceituosas, pré-julgamentos. Mas ser feminista também não é um bicho de 7 cabeças, é um processo. A gente pode começar prestando um pouco mais de atenção e examinando coisas que nós mesmos falamos, a maneira que a gente age e até os pensamentos em certas situações. Além disso, tem algumas atitudes que podemos começar a adotar, como, por exemplo, dividir as responsabilidades igualmente nos relacionamentos. É comum, dentro de relacionamentos heterossexuais, que a mulher seja responsável por cuidar da casa e das crianças, enquanto a responsabilidade do marido é ser o provedor. Para ser feminista, é importante não aceitar como se fosse uma regra a existência de definições baseadas no gênero. Os papéis podem ser trocados se os dois estiverem de acordo. Óbvio que se tanto a mulher quanto o homem gostarem dessa divisão, tudo bem, mas não tem que ser uma regra. Além disso, mesmo que os dois trabalhem fora ou apenas um deles trabalhe, é importante fazer uma divisão, mesmo que mínima, nas tarefas domésticas. Afinal, se os dois moram na mesma casa, não faz sentido só um ser responsável por cuidar dela. A próxima atitude nem deveria ser um esforço. Ela é não julgar as mulheres pela roupa que estão vestindo. O movimento feminista permitiu que as mulheres ganhassem liberdade para agir de maneira que se sentissem mais à vontade em relação às suas vidas e a seus corpos.
Sendo assim, defender a causa feminista é importante respeitar e não julgar mulheres e nem ninguém pela roupa que usam. A gente precisa entender que a gente não tem o direito de expressar a nossa opinião sobre as roupas ou o estilo de vida de ninguém se não for perguntado. Outra atitude importante é votar em líderes que defendem a causa feminista. Nós precisamos escolher políticos que nos represente e apoie a causa feminista, porque isso significa que esse líder é uma pessoa que enxerga a causa e o que ela representa, e assim lutará para que as coisas de fato sejam mais igualitárias e justas para ambos os gêneros. Enfim, essas pequenas atitudes podem ajudar a quebrar costumes ultrapassados e antigos, e assim ajudar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária para as mulheres. Então, gente, para terminar, eu convido vocês a pesquisarem um pouco mais sobre o que é feminismo, as ondas do feminismo, as vertentes do feminismo, as mulheres que lutaram para conquistar os direitos que as mulheres têm hoje e as que continuam lutando para avançarmos cada vez mais rumo à igualdade. Porque aqui eu acabei trazendo o feminismo de uma maneira mais geral, não me aprofundei tanto em cada tópico, porque eu acho que esse assunto é muito denso e precisa de um pouco mais de tempo para todo mundo entender melhor, pesquisar mais, se aprofundar. Eu também convido vocês a tentar acrescentar na vida de vocês algumas das atitudes que eu citei, ou até outras que vocês julgarem melhor para tentar combater a desigualdade existente nos meios de convívio. Talvez nas suas casas, no meio dos amigos, no trabalho, enfim. Obrigada pela presença de vocês. Espero que tenham conseguido entender um pouco mais sobre o feminismo e a sua importância. E agora eu gostaria de abrir o bate-papo. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, perguntar, compartilhar uma vivência, qualquer coisa, pode se sentir à vontade. É isso, gente. Obrigada. Gabi, você tá conseguindo ler o chat aí? Peraí. Tá, a gente pode disponibilizar sim o material, não tem problema nenhum. Ah, tá, eu já vi esse livro sobre as cientistas. Eu já dei uma olhada, mas eu quero muito comprar para saber um pouco mais. Me interessei. Além desse, tem vários livros. A gente até estava discutindo esses dias no grupo do Minervas, que tem o Sejamos Todas Feministas, tem um que é da Viola Davis, se eu não me engano. Eu esqueci o nome agora, mas que seria importante todo mundo ler para entender mais, porque tem várias fases no feminismo, várias ondas do feminismo. Tem várias divisões, tipo o feminismo para mulheres negras, o feminismo das mulheres brancas, das mulheres homossexuais, como isso tudo se juntou no fim das contas, e como ainda tem muita diferença entre esses diferentes tipos. Enfim. Obrigada. Obrigada pelo elogio. Foi difícil, porque é muito difícil eu conseguir explicar o que eu estou aprendendo. E aí foi um desafio que eu gostei de fazer, essa apresentação. Que bom que foi didática, que você entendeu. Obrigada. Gabi, quando você foi estudar isso lá para aquela sua apresentação de inglês e tudo mais, você foi mais pelos livros? Você seguiu alguma coisa na internet, alguma referência assim para indicar para a gente estudar mais? Então, eu fui pesquisando em vários sites e até livros também. Eu posso fazer depois uma bibliografia e mandar aqui para vocês junto com o slide. Foi muito por site mesmo. Eu fui pesquisando as ondas, as vertentes, e na apresentação que eu tive que fazer era uma apresentação muito rápida, de 10 minutos. Então eu acabei compactando as coisas assim, sem me aprofundar, igual eu fiz agora. Eu vou disponibilizar para vocês também a bibliografia, eu salvei tudinho. Conforme, quando a gente divulgar o slide, eu divulgo a bibliografia também, para vocês entrarem no site. Ah, beleza. Não, brigadão. É importante, é um assunto extremamente importante, né? Até o Obama falou aqui, o José Vitor, falou aqui que é um assunto delicado, embora não devesse ser. Mas enfim, galera, a ideia do bate-papo é realmente a gente trocar essa ideia. Então, se alguém tiver alguma dúvida,
Aproveitem a Gabi, falem, perguntem qualquer coisa. Podem tirar o microfone, falar, se sentir mais confortável, não tem nenhum problema. É daí que a gente tá em quarentena, né? Então é importante a gente, às vezes, a gente não tá conversando com ninguém. Vamos usar esse momento aqui pra bater um papo. Sim, gente. Pode falar qualquer coisa aí. Oi, pessoal. Não sei se estão conseguindo me ouvir bem. Primeiro, meu nome é Jossa e fico super feliz de estar aqui com vocês. Foi uma ótima palestra, eu amei muito mesmo. E falando sobre feminismo, bem, eu cheguei um pouco tarde, então me desculpem se for uma pergunta repetitiva. Mas eu estava assim com umas amigas e elas estavam dizendo que muitas vezes as mulheres na TI são conhecidas por serem muito feministas, muito autodidatas. Então, gostaria de saber a vossa opinião acerca disso. As mulheres no TI, que você diz? Não entendi, desculpa. As mulheres no TI? Na TI, na nossa área, né? Aham. Então, eu faço ciência da computação na UFRJ, e pelo menos na UFRJ eu não vejo esse assunto ser tão discutido. Eu acho até importante, por isso que eu adoro tanto e entrei no grupo do Minervas, que a gente discute sobre isso, a gente tenta trazer essa igualdade de gênero para a faculdade, para os grupos de ciência da computação. Pelo contrário, na verdade, ciência da computação, o número de meninas é muito pequeno. Se eu não me engano, na minha turma tinha 7 de 40 pessoas, ou 50 pessoas, tinha 7 meninas, sendo que 2 delas já saíram do curso. Então, por isso que eu trouxe esse assunto, porque eu acho que ninguém fala disso, sabe? Tem relatos de professores machistas, tem relatos de assédio. Eu acho que, na verdade, tudo isso faz com que as meninas queiram fugir dessa área. E acredita-se, né? As pessoas falam muito que as mulheres não entram porque as mulheres não gostam de exatas, porque não é curso para mulher e tudo mais, e isso é uma besteira. Não quero dar muito spoiler, mas na apresentação de amanhã a gente vai ver que a base da computação começou com mulheres, sabe? Eu acho, inclusive, que as mulheres do nosso curso não sabem muito a história da computação. Por isso elas podem se sentir um pouco inseguras, sei lá, sabe? É todo o ambiente, todo o ambiente. As turmas terem poucas mulheres, ter o machismo na área, ter professor que assedia, ter essas falas de que computação não é para mulher, computação é muito difícil, mulher não gosta de exatas e tudo mais. Então, na verdade, eu acho que as mulheres do nosso curso pelo menos não falam muito sobre isso, não tem muito debate sobre isso, então não acredito que muitas conheçam a história e saibam muito sobre esse assunto, não. Respondi a pergunta? Sim, respondeu. Muito obrigada. Eu acho que eu estava mesmo a precisar de ouvir isso. Eu tinha criado também digamos, umas opiniões a fim de me defender e tal, mas isso esclareceu tudo. Obrigada. De nada. O que pode ser feito para combater esse trabalho? Olha, Luana, você perguntou o que pode ser feito para combater essa desigualdade no mercado de trabalho. Cara, eu acho que primeiro falar sobre isso. Não adianta ser um assunto que ninguém conversa, ninguém fala de feminismo, ninguém fala de ter poucas mulheres na computação. Eu acho que primeiro a gente tem que começar a discutir isso, sabe? Não só na computação, também no mercado de trabalho. Por isso que eu acho muito importante a gente votar em líderes que nos apoiem, que tornem, sabe, tipo, uma obrigação mesmo as empresas contratarem mulheres, fazer programas para incluírem as mulheres, porque é muito pouco. As mulheres, eu acho que as mulheres, pelo menos na área de computação, precisam de mais incentivo. Tem muita coisa contra a gente, pouca coisa a favor. Eu acho que a gente precisa de mais incentivo, eu acho que a gente precisa se conhecer, a gente precisa se unir, a gente precisa discutir assuntos como feminismo, sobre a história das mulheres na computação, sobre isso das mulheres ganharem menos. Eu acho que tudo deveria começar pelo menos com um diálogo entre a gente. A gente tem que se unir e a gente tem que exigir mesmo o nosso espaço.
exigir o espaço no ambiente de trabalho, sabe? A gente não pode mais ficar aceitando salários menores, quando a gente tem a mesma qualificação, quando a gente ocupa o mesmo espaço, o mesmo cargo. Eu acho que precisa também de, da gente acordar, sabe? Precisa da gente se unir mesmo e começar a tentar combater isso. Então, respondendo a Blenda, ela falou assim: gostaria de perguntar, na verdade, qual foi o estopim para você começar a pesquisar sobre esse tema? Pois, pelo que eu entendi, você disse que começou a aprender recentemente. Sim, foi o que eu respondi para nossa outra amiga aqui. Não é um assunto muito falado, então eu nunca achei que eu precisava entender o feminismo, sabe? Para mim, ser feminista era eu só, tipo, apoiar as mulheres, sei lá, não aceitar algumas condições sobre isso do salário menor e tudo mais. Eu nunca precisei que precisava estudar sobre isso, sabe? E aí teve essa apresentação de inglês, eu terminei meu curso de inglês e a gente tinha que fazer um TCC, assunto livre. Aí eu falei, bom, pode ser uma boa chance de eu começar a aprender um pouco mais, né? Já que todo mundo tá falando que é um assunto importante, começou a surgir essa discussão também no meu curso, em outros lugares que eu frequento. E aí eu falei, vai ser uma chance de eu começar a aprender um pouco mais e trazer esse assunto que eu considero importante para os meus amigos, para a aula e tudo mais. E aí foi assim, eu comecei a estudar, pesquisar e tudo mais. Descobri muita coisa, muito livro, muito filme. Comecei a enxergar coisas que são machistas, que acontecem na faculdade, acontecem nos lugares que eu frequento e eu nunca tinha parado para pensar. E aí foi isso. E aí eu compartilhei, eu acho que com a Larissa, que eu estava fazendo isso do feminismo, botei no meu Instagram. E aí quando a gente resolveu fazer o bate-papo com o Minervas, a gente falou, vamos falar sobre isso também, porque tem a ver com o propósito do Minervas. Então vamos trazer esse assunto para a gente discutir, uma roda de conversa. E foi assim. Olha, respondendo a Mariana Matos. Homens feministas ou homens que apoiam o movimento feminista? Já ouvi opiniões diversas e gostaria da sua. Eu acho que assim, eu não sou um expert no assunto, tá, gente? Eu só sei um pouco que eu estudei. Eu acho que existem homens feministas, sim, porque você dizer que você é feminista é você, sabe, tentar apoiar as mulheres e acreditar que tem que ter uma situação igualitária em tudo, no tratamento, nas oportunidades, tudo. Tem que ter uma situação igualitária entre homens e mulheres. Eu acho que isso é o feminismo, é a base do feminismo. Se o homem acredita, defende, tenta sempre repreender os amigos que fazem piadas machistas, tenta se desconstruir, tirar o machismo da sua vida, sabe? É difícil porque a gente cresceu e foi criado assim. Mas se ele fica se policiando, se ele não tenta, se ele tenta sempre, sabe, não sei explicar, se ele tenta sempre ser melhor, enxergar que o machismo existe, enxergar o que o feminismo quer, e se ele tenta sempre estar ali naquele caminho, sempre se policiar, sempre, sabe, eu acho que existe homem feminista sim. E para mim, homem feminista e homem que apoia o movimento feminista é a mesma coisa, porque se ele está apoiando o movimento, eu acho que ele é feminista. Não faz muito sentido para mim ele apoiar o movimento feminista e ele continuar com atitudes que o movimento feminista não defende. É contrária. Então eu acho que homens podem ser feministas, que existem homens feministas. Porque assim, o feminismo, como eu disse, não é o contrário do machismo, né? É só, tipo, é um movimento, gente. Então, nada impede o homem de ser feminista. Pelo menos essa é a minha opinião. Se vocês quiserem falar no microfone, pode, tá, gente? Não tem problema nenhum, não. Deixa eu soltar a minha voz. Gabi, você viu aqui a pergunta do Sérgio?
E o que tem depois? Eu tô lendo ela agora. Em ativo. Porque eu tô lendo e as pessoas estão falando, o chat tá mexendo. Eu tô tentando ler rapidinho. Não, beleza. Então você... Tá, boa tarde, Gabi. Você acredita que a criação e o sucesso de empresas geradas e geridas por mulheres não é uma arma para o sucesso da igualdade de gênero? Sérgio, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Eu acredito que seja início, né, da igualdade de gêneros. Porque, assim, agora, eu acho, agora está se tornando mais comum a gente ver mulheres em posições de gerência, em posições de liderança e tudo mais. Então, eu acho que é um grande avanço e, com certeza, é uma coisa muito boa para esse sentido de igualdade, as mulheres estarem gerindo e gerarem empresas. Porque eu acredito que uma empresa que seja gerida e gerada por uma mulher vai ser uma empresa que vai tentar sempre combater o machismo, né? O machismo institucional. Aquele machismo que a gente que tenta botar as mulheres em posições inferiores, sabe? Aquele machismo que... Sabe? Aquele machismo que tenta sempre tirar o valor da palavra da mulher. Eu estava vendo uma palestra e até uma publicação no Instagram esses dias de uma série de posts de várias mulheres falando que no meio de apresentações delas, quando elas estavam apresentando, quando elas estavam falando sobre determinado assunto, elas foram interrompidas, ou no final da apresentação a homem falou que era para ela pesquisar um pouco mais, para ela saber um pouco mais do assunto. E eu acho que isso acontece muito também dentro das empresas. O trabalho das mulheres é sempre questionado, é sempre, sabe, os homens sempre tentam explicar ou tentam conseguir posições maiores, ou quando a mulher consegue uma posição maior, ela fez o teste do sofá. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, para o feminismo e para rumo a essa igualdade, quando as mulheres conseguem gerir empresas, gerar e gerir empresas. Acho que eu não sei se eu respondi, você me diga, por favor. O José Vitor falou: vocês pretendem no futuro estender a iniciativa para outros cursos? Para mim, o machismo na faculdade ou no ambiente de trabalho é um desserviço, pois mina a diversidade de ideias e, com isso, a produtividade. Você perguntou se pretende no futuro estender a iniciativa do Minervas para outros cursos, em vez de ser só na área de TI, é isso? Porque eu com você, em diferentes áreas, em todas as áreas, na verdade. Se vocês forem pesquisar o início de cada área, sabe? A construção de cada área, de TI, das engenharias e tudo mais, todas elas tiveram influências das mulheres, desde o seu princípio. Tiveram influências das mulheres. Então, oi. Desculpa, eu fiz essa pergunta, sabe por quê? Porque há muito tempo atrás eu tinha conversado com um professor meu da inteligência artificial, esqueci o nome dele agora, e eu falei para ele que eu trabalhei na JCN, inclusive a Larissa Galeno, que é uma das minhas digitais, estava até comigo nessa época, e eu percebi que quando entrou mais mulheres na empresa, a produtividade aumentou muito devido à diversidade de ideias. E eu acho que seria bom movimentos como esse também entrar em outros cursos, como engenharia ou até em áreas de humanas, porque para poder aumentar a diversidade, sabe? É uma coisa saudável e também benéfica para a ciência do país. Desculpe interromper. Concordo. Não, nada. Então, o movimento Minervas Digitais ele é concentrado nas áreas de TI, pelo menos assim, porque nas áreas de TI o número de mulheres é muito pequeno. Isso também acontece em muitas engenharias, mas principalmente na computação, a gente conseguiu ser o menor número de mulheres até em relação à engenharia mecânica, que também é uma área que as pessoas falam que é mais masculina e tudo mais. Então, o Minervas Digitais surgiu aí na área de TI para tentar combater isso, né? Para tentar fazer com que mais mulheres se interessem pela área. Até um dos nossos projetos é visitar escolas e tal, de ensinos fundamentais e médio, para trazer as mulheres para essa área, para mostrar que é uma área também de mulheres
Então, eu acho muito, muito, muito interessante isso, de estender para os outros cursos, mesmo os cursos que as mulheres não são minoria, porque é importante a gente reafirmar o lugar da mulher e mostrar que quanto mais diferente, a gente vai conseguir mais ideias, vai crescer mais, vai aumentar a produtividade, como você citou. Então, eu acho que é uma coisa para se pensar mesmo, para se conversar com os outros cursos e tentar fazer um grupo tipo Minervas em todos eles. É uma boa ideia. Gabi, e até só complementando a sua resposta, pro José Vitor, o Minervas em si, ele não tem nenhuma restrição de curso, né? A gente aceita pessoas de qualquer curso, a gente já teve gente de CVD com a gente e uma menina de nutrição que trabalhou numa ação pontual com a gente. Mas isso que a Gabi falou de ter Minervas em cada curso, certamente é muito interessante. A gente tem realmente esse foco na computação, muito pelo que a Gabi falou, mas só para complementar. Show, Gabi, pode seguir aí. Ô, Larissa, a Adriana Cavalcante perguntou o que é o Minervas. Eu acho que você pode responder melhor essa pergunta, já que você é, né, fundadora do Minervas. Mas você já está aqui há tanto tempo quanto eu. Mas, Adriana, respondendo a sua pergunta, o Minervas, ele é um projeto, formalmente um projeto de extensão lá da UFRJ, e a gente tem, o nosso grande objetivo com esse projeto é realmente mostrar para as mulheres e meninas como a computação e a tecnologia é o lugar delas. Então, a gente tem algumas ações, né, o Bate-Papo com Minervas é uma ação nossa, a gente tem algum outro evento, né, então em maio, durante a quarentena, a gente organizou como se fosse uma hackathon, né, a gente, não sei se alguém aqui veio do Minerva Jam, mas que a galera teve um desafio, tiveram que idear um aplicativo e teve uma banca avaliadora, teve um prêmio. Então, o Minervas em si é esse projeto, né? O projeto que organizou esse evento e que tenta fazer essas ações para trazer as mulheres para a tecnologia. Gabi, pode complementar aí. Foi? Adriana, qualquer É o coisa? que ela disse. Não, se você quiser, não, se você quiser complementar com alguma coisa, ou se quiser seguir, pode seguir, que tem mais dúvida aqui. Ah, tá, desculpa. Relaxa. Como motivar mulheres de hoje... Ah, tá, peraí. A Adriana Cavalcante também... Não, deixa, é a Raíssa. Ela falou, como motivar mulheres de hoje prosseguir o caminho de exatas, de engenharias, etc. Eu acho que é fundamental a gente mostrar que as mulheres sempre estiveram nessa área, sabe? Que essa área também é de mulheres. Porque, por exemplo, na computação, muitas mulheres não sabem que as mulheres foram fundamentais para a construção da computação e da informática como a gente conhece hoje. Porque os nomes que a gente mais conhece é Alan Turing, o criador lá do Facebook, Steve Jobs, mas ninguém fala da Ada Lovelace, por exemplo. É muito difícil. Eu não conhecia a Ada até pesquisar sobre isso, até entrar no Minervas. E além dela, tem tantas outras. Tem a Dorothy, que fez parte do filme Estrelas Além do Tempo. Tem a Carol Chan, que foi a primeira mulher a criar um jogo de videogame. Então, as mulheres sempre, sempre, sempre estiveram na área da computação. Eu acho que o caminho para motivar as mulheres de hoje é mostrar que esse também é o lugar delas, sabe? Também é o lugar das mulheres estar na engenharia, em qualquer curso que as mulheres quiserem fazer, é o lugar delas. Não existe isso de não é lugar de mulher, não é um curso para mulher. Eu acho que o primeiro caminho é a gente começar a abrir esse debate, mostrar para as mulheres que elas são capazes sim, porque elas sempre estiveram nessas áreas. E mesmo que elas não estivessem, as mulheres são capazes de fazer qualquer coisa, gente. Isso é, tipo, óbvio na minha concepção. A gente pode fazer tudo. Tem mulher na engenharia, tem mulher na computação, tem mulher na nutrição, tem mulher como advogada, juíza. Então, eu acho que a gente tem que trazer esse debate, mostrar para as mulheres que qualquer lugar que ela escolher estar é o lugar dela. E também tentar, óbvio, combater todo o machismo que existe nesses cursos que são majoritariamente ocupados por homens, né? Tentar combater assédios, tentar combater falas de professores, principalmente, ou de líderes ali, de pessoas que têm uma posição muito alta no curso, machistas. Na computação, no início do ano passado, ou meados, teve uma ação no grupo de mulheres da computação, onde denunciaram um monte de professor que falava um monte de besteira, de professor que já deu um toque diferente, que já falou uma coisa diferente, que já olhou de um jeito diferente. E é isso, a gente tem que também ter grupos para a gente poder
falar sobre isso, não deixar escondido, não guardar para si. A gente tem mais o que falar, debater. Acho que tudo começa com a união, sabe? É isso, eu acho que as mulheres precisam se unir, é preciso ser criado um grupo onde elas possam falar sobre diversos assuntos, sobre as vivências da faculdade, dos cursos e tudo mais. Acho que o primeiro passo é a gente falar sobre isso. Clara Santana. Oi, gente, sou Ia, faço biotecnologia na Federal da Bahia e queria saber o que é a Minerva, por que o nome? Então, Minerva é o símbolo da UFRJ. Ela é a, a deusa da sabedoria. Acho que é romana, né? Na mitologia romana. É a deusa da sabedoria, Minerva. E aí ela é o símbolo da UFRJ. E a gente quis falar Minervas digitais. Só para encaixar mesmo. Não tem, acho que não tem nenhum motivo mais específico esse não. Isabela Linhares. Boa tarde, Gabi. Como é a recepção das mulheres no seu curso? Existem professoras mulheres? Como o seu curso recebe e dá um espaço para as mulheres que cursam? Parabéns pela apresentação, atividade pública. Então, boa tarde. A minha recepção foi muito boa. Eu não tive nenhum problema até agora com meninos no meu curso. Na verdade, eu tive um problema recentemente, mas não foi exatamente no meu curso. Foi no processo seletivo que eu tentei. A recepção foi ótima. Inclusive, na época, o CAINFO, que é o Centro Acadêmico da Informática, né, da Ciência da Computação, deixou bem claro que qualquer problema que a gente tivesse teria apoio se a gente chegasse a ter eles para falar, que era para a gente se abrir, que eles não toleram, por parte de aluno, de professor, de ninguém, atitudes machistas, assédio ou qualquer discriminação contra a mulher. Então, a recepção 9.1 foi muito calorosa, foi muito boa. Mulheres, eu tive umas 3 até agora, se eu não me engano, todas elas brilhantes, super inteligentes. Teve até um evento do Minervas, antes de eu entrar no Minervas, que era um jornadas onde mulheres ali da computação, principalmente as professoras, falavam sobre as vivências delas e tudo mais. E, cara, todas já passaram por situações assim difíceis dentro da computação, mas todas elas seguiram em frente, todas elas continuaram e hoje elas são brilhantes, falam sobre isso. Então é muito bom ver essa representatividade dentro do curso. Como os homens do seu curso recebem mais facilmente? Então, os meninos, pelo menos da minha turma, que entraram comigo, eu não tenho nada a reclamar, sabe? Eu nunca me senti oprimida por eles, nem nada do tipo. Escutam, sim, a nossa opinião, pelo menos a minha. Acredito que a das outras meninas da minha turma também, eu acredito. Então, no meu caso, foi muito legal. Por isso que, quando eu entrei na faculdade, não foi assim, não foi, eu não tive esse estalo de pesquisar sobre feminismo, pesquisar sobre as mulheres, porque na faculdade isso foi muito bom para mim. A única coisa assim que foi ruim foi o fato de ter poucas meninas, pouquíssimas meninas, e algumas delas desistirem. A gente vê que ao longo do caminho elas vão se sentindo desmotivadas, vão querendo sair e tudo mais. Isso aí é bem ruim. E obrigada pelo elogio. Obrigada mesmo. Catherine Johnson, sim, vou falar dela também. O Minervas pretende se expandir para outras universidades do Brasil? Então, eu também acho que a Larissa pode responder melhor essa pergunta, porque o Minervas Digitais surgiu do movimento Meninas Digitais, que é um movimento maior. E aí, Larissa, se você quiser falar um pouco mais sobre isso. Não, beleza. Valeu, Gabi. Então, Adriana, é o seguinte. Existe, assim como a Gabi falou, né? O Minervas, ele é como se fosse um projeto filho do projeto mãe Meninas Digitais. O Meninas Digitais é uma iniciativa da própria Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. E aí, então, o Meninas Digitais tem vários projetos filhos, né? Então, tem o Minervas Digitais aqui no FRJ, tem o Include Meninas na UF, tem, assim, eu posso depois mandar o site aqui no chat da SBC, da página do Meninas Digitais, porque tem realmente muitas universidades federais, particulares, tem realmente muitas, assim. Eu não tô conseguindo lembrar em nenhuma, mas acho que tem no Sul um sobre gurias na computação, gurias na tecnologia, eu não vou lembrar, mas... Então existem, assim, vários equivalentes a Minervas em outras universidades ao longo do Brasil. Eu vou tacar aqui depois o site da SBC. Tá, Gabi?
Valeu. Tava desligado, eu tava te respondendo depois que eu prestei atenção que o microfone tava desligado. A Isabela Linhares perguntou, uma pergunta para Minervas Digitais. Poderia explicar como é o trabalho dentro da extensão para mulheres que não são de cursos que abordam tecnologia? Estou super interessada. Então, o Minervas Digitais acabou de ter uma reforma interna, né? A gente tem diferentes áreas ali dentro. Tem a área de marketing, que é a comunicação, é onde eu faço parte, que é responsável por criar conteúdo, que é responsável por criar os posts, fazer a divulgação do evento e tudo mais. Tem a área das pessoas que vão nas escolas, tem a área interna, as pessoas que cuidam dentro do Minervas mesmo sobre o processo seletivo e tudo mais. Então, eu acho que para mulheres que não abordam o curso da tecnologia, não tem problema nenhum entrar, sabe? Você vai aprender muito lá dentro. Se você quiser começar a pesquisar mais sobre o assunto das mulheres e trazer, assim, palestras pra gente mesmo ali dentro, ou vivências do seu outro curso, eu acho que vai ser muito bom. Inclusive, quanto mais pessoas fora também da tecnologia, melhor, porque a gente consegue ter uma visão geral de como é a inserção das mulheres em outros cursos e tudo mais. Eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, se eu respondi. Inclusive, já que você falou que quer entrar no Minervas, né, tá super interessada, depois desse evento, depois dessa semana, a gente vai dar um espacinho aí de uma semana e a gente vai começar a divulgar nosso processo seletivo, que vai contar com uma entrevista, com uma capacitação, que seria mais ou menos isso, de contar a história das mulheres, de ensinar a mexer nas ferramentas que a gente usa para criação de arte e tudo mais. Então você fica ligado aí nas nossas redes e a gente vai divulgando cada vez mais, tá? E qualquer dúvida também pode chamar a gente no Facebook, no Instagram. Se você quiser tirar mais dúvidas sobre isso, se eu não respondi melhor, você também pode falar com outras pessoas lá dentro e tudo mais, tá? A Techno Woman falou que foi conhecendo muitas mulheres no TI por meio de pesquisas minhas que eu nunca havia obtido antes. Pois é exatamente isso que aconteceu comigo. Nunca tinha ouvido antes, né? Não é muito falado, gente. É isso, não é muito falado sobre essa questão, sobre mulheres na tecnologia. Acho que poucos são os cursos assim da área de exatas que é muito abordado a questão do número de mulheres nas turmas, o número de mulheres no mercado de trabalho, naquela área e tudo mais. É importante a gente pesquisar e trazer, né? E, tipo, não só pegar esse conhecimento pra gente, a gente tem que pegar e compartilhar e falar para as outras pessoas, mostrar, porque com certeza vai fazer bem, né? Mais conhecimento, cada vez mais conhecimento, melhor. Eu não tô falando nada porque eu tô lendo o que vocês estão falando, tá, gente? A Bruna Freire falou: como a mulher conquista o seu espaço em meio à sociedade atual, na sua opinião? Olha, Bruna, para te falar a verdade, eu comecei a perceber o machismo na nossa sociedade agora, sabe? Para mim, por isso é tão importante falar sobre isso. Para mim, eu não vi assim tanta diferença, sabe? Eu sabia que ela existia, mas eu não conseguia identificar quais atitudes estavam tornando aquela pessoa machista, quais ambientes estavam sendo ambientes machistas e tudo mais. Então, na minha opinião, agora com o que eu sei, eu acho que a gente tem que conquistar nosso espaço não desistindo, sabe? Porque às vezes a gente se rende às opressões. A gente entra num ambiente que, que a gente se sente mal, ou que a gente sente que ali não é o nosso lugar, a gente acaba saindo, a gente acaba desistindo, a gente acaba deixando pra lá, ou a gente passa por alguma situação assim, opressora, ruim, e a gente também deixa pra lá, sabe? Às vezes a gente acha que a culpa é nossa, ou então a gente acha que é coisa da nossa cabeça.
Então, eu acho que para conseguir espaço na nossa sociedade, a gente não pode desistir, não pode se calar. E, como eu disse antes, eu vou repetir, é importante a gente se unir. Então, procure grupos que da sua região ou dos ambientes que você gosta de frequentar, sei lá, da sua faculdade, de grupos que você frequenta, enfim. Procure grupos, tente entender mais e compartilhar as suas vivências, sabe? Ouvir a vivência dos outros, ver porque as outras pessoas passam e falar um pouco sobre o que você passa também, porque eu acho que é importante a gente sentir que a gente não tá sozinho, sabe? Quanto mais você vê que tem gente passando pela mesma coisa que você, tem gente que tem as mesmas impressões que você, eu acho que é essencial pra gente reconhecer o nosso espaço e conquistar ele, porque a gente vai ganhando força, sabe? Teve até uma situação é, que eu pego um ônibus para ir para a faculdade. E aí uma amiga minha também pega esse ônibus. Ela descobriu, esses dias, ela me contou que teve um dia que um homem assediou ela no ônibus e tudo mais. Ela achou estranho e deixou pra lá. Depois eu acho que ela viu esse homem de novo e tal. Mas enfim, deixou pra lá. E, então depois ela descobriu que tinha um grupo no Facebook de um monte de menina falando que foi assediada por esse mesmo homem. Então, talvez ela foi assediada só com ela, ou ela pode ter se sentido, tipo, ah, será que foi isso mesmo? Será que eu tô ficando maluca e tudo mais? Mas depois ela viu que, não, ela não tava ficando maluca, isso aconteceu, tinha um homem que fazia isso, e, tipo, há muitos anos atrás, esse grupo já existia há muito tempo, e ele continuava fazendo isso. Então, eu acho que é importante ter esse lugar pra gente se abrir, pra gente conversar, pra gente ver que todo mundo tá passando mais ou menos pela mesma coisa, que não é uma coisa da nossa cabeça, que a gente não tá sozinha, e responder, sabe? Não deixar essas coisas acontecerem, denunciar e até o fim. Enfim, eu já tô falando muito nessa pergunta, já tá acabando o tempo. Obrigada, Gabi. De nada. A Blenda perguntou: você se sente confortável em dizer qual foi a questão que você enfrentou no processo seletivo? Peço desculpa se a pergunta foi incômoda. Então, eu fiz um processo seletivo recentemente, e aí, nesse processo, as pessoas eram divididas em grupos, trios e tudo mais, e o meu foi o único grupo que foi 2 meninos e eu. E aí, no início, eu até comentei com essa minha amiga, a mesma amiga do ônibus, que ela também estava fazendo esse processo comigo, eu comentei que eu estava com medo de ser, por ser a única menina, eu não ser ouvida, as minhas questões não valerem a pena, porque se os dois se juntassem, como é uma coisa que é tipo uma democracia, né, todo mundo tem que ser ouvido, se os dois se juntassem, eu ia ser a minoria sempre. Aí eu tinha muito medo disso, e isso começou a acontecer. Meninos, às vezes eu falava uma coisa e um deles não concordava. E aí o outro concordava com esse que não concordava comigo, sempre. E aí, quando eu ficava discutindo, porque como eu já fiquei com medo, eu tenho que me reafirmar, eu não posso ficar deixando pra lá, eu tenho que falar. Se eu tiver alguma ideia, eu vou falar, não vou ceder tão fácil e tudo mais, a não ser que ele me dê argumentos de verdade. Se for só coisa que eu tô vendo que ele só não quer concordar comigo, eu vou ficar batendo pé. Eu fiquei com esse pensamento. E aí eu vi que quando eu ficava discutindo, dava argumento e tudo mais, e esse menino que discordou, concordava comigo, o outro ia lá e começou a concordar também. E isso ficou acontecendo muito. Eu falava uma coisa, de primeiro o outro não concordava. Aí o terceiro também não concordava. Quando o segundo concordava comigo, o terceiro concordava também. Aí, ou então, os dois não concordavam comigo, eu falava, aí a gente pesquisava não, a gente falava com algum superior, alguém que estava orientando a gente. Quando essa pessoa concordava comigo, homem ou mulher, eles iam e começavam a concordar também. Aí foi isso que aconteceu, e foi horrível. Porque aí eu ficava toda hora na defensiva, sabe? Eu comecei a sempre tentar falar um pouco mais alto, tentar, sabe, ser mais brava e tudo mais, e isso acabou me prejudicando, porque não era a proposta do processo seletivo, sabe? E aí, essa foi a situação. Primeiro eu fiquei muito mal, depois eu fiquei pensando se eu tava ficando louca, né? Se eu já fiquei com esse pensamento de ser 2 meninos e eu a única menina, se só tava sendo coisa da minha cabeça. Mas depois eu vi que não foi. Não é possível que eu tenha sido. Foi essa situação aí que eu passei.
Xiao Yong Kong perguntou: onde você acha que tem o maior índice de preconceito com as mulheres? Em empresas onde são mais conhecidas? Eu não entendi sua pergunta. Eu só entendi a primeira. Onde você acha que tem o maior índice de preconceito contra as mulheres? Na verdade, eu entendi a pergunta, mas eu não sei te responder. Eu não sei. Eu acho que, principalmente nesses lugares de... Eu acho que no momento atual, o preconceito que está rolando muito, que eu vejo pelo menos, é sobre isso de intelectualidade. É sobre nessas áreas da faculdade e tudo mais, e também nas empresas. É isso. Desculpa se eu não consegui responder. Se você quiser perguntar de novo, eu respondo. Eu tento de novo responder. Gabi, posso dar uma complementada nessa resposta? Aí, uma coisa muito de Pode. interpretação pessoal também. Shell, também não sei se essa vai ser exatamente sua pergunta, mas pelo menos sendo uma menina que passou sendo uma menina, não, uma mulher, enfim, uma mocinha que já passou por uma empresa, enfim, e eu trabalhei como desenvolvedora, né, programadora na parte de front-end, então na parte de interface, na parte mais visual. E eu escutava muito como mulheres normalmente iam para essa parte mais visual por lidar com estética, né? E poucas mulheres iam então para uma parte mais técnica de banco de dados, segurança, redes, por ser uma coisa mais, entre aspas, mão na massa e mais computação de verdade, né? Então já ouvi também que as mulheres normalmente, como vão para uma área mais de análise de dados, mais administrativa na computação, não trabalham com computação de verdade. Então elas ficam na parte, abre aspas, fácil da computação. Então é sempre tentando menosprezar a mulher na computação de diversas formas. Então, por mais que a mulher faça a computação, ela não está na parte difícil, na parte. Enfim, fico revoltada só de falar. Não sei se essa foi sua pergunta, Rachel, mas só para complementar que isso realmente acontece, né? Tipo, dentro da computação existe uma segregação já. Valeu, Larissa. É revoltante mesmo. A Isabela Linhares perguntou: queria fazer uma pergunta, apesar de não ser o foco do tema. Gostaria de saber se você sente que tem preconceitos raciais dentro do seu curso. Olha, de novo, nunca aconteceu comigo. Graças a Deus, pelo menos dentro da faculdade ou ambiente assim escolar, isso nunca aconteceu comigo. Nunca, 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 nunca. Então eu não sei te responder. Senti, entendeu? Mas eu acredito que existe sim. Porque a UFRJ, pelo menos, é um ambiente bem elitizado, embora a maioria das pessoas seja de classes sociais média para baixa, eu acho que existe sim muito preconceito em questões raciais, mas isso nunca aconteceu comigo dentro do meu curso e eu também nunca presenciei. Sou muito grata por isso, inclusive. E espero nunca presenciar. Um segundinho, gente, peraí. Eu pulei aqui sem querer. A Rosemar Caroline Batista Ferreira. Ela disse: eu passo um pouco por isso em projeto de extensão. Estou pensando em sair. Por isso você diz opressão e tudo mais no seu ouvido, essas coisas. Porque se for, você, sim, eu aconselho você procurar alguém para falar sobre isso, até dentro do projeto ou fora dele. Se for, tipo, da sua vontade sair, se estiver muito te consumindo, você saia, faça o que for melhor para você, sabe? Mas se você achar que é uma coisa que tem que resolver e estiver disposta a lutar contra isso, eu acho que você tinha que conversar com alguém, ver se mais gente passa por isso, mais mulheres principalmente. E, e aí tentar fazer alguma diferença, talvez falar com algum superior. Se é um projeto de extensão, deve ter um professor orientador, você conversar e tudo mais. Pelo menos eu acho que é isso que eu tentaria fazer, tá? Mas aí, de novo, faz o que você sentir que é melhor para você. Se você não tem condição, assim, psicológica de ficar lutando, discutindo sabe, correndo muito atrás disso, se estiver te fazendo mal, acho melhor você sair mesmo, sabe? Depois você tenta voltar ou entra em outro que você se sentir mais à vontade. É isso. Xião
acontece. E, assim, como eu falei, eu acho que o feminismo, a luta pelo feminismo, é difícil, porque a gente nasceu em uma sociedade, vive em uma sociedade machista. E eu acho que esse pode ser o caso desses seus amigos, sabe? Talvez o ambiente de convívio deles, a vida deles, na casa deles, sempre foi acreditado que as mulheres são um pouco mais incapazes, que as mulheres são mais frágeis, ou que os homens são mais superiores intelectualmente e tudo mais. Então, óbvio, deve dar muita raiva você passar por isso, você ouvir isso, mas aí acho que você tem que, sabe, lutar e falar, não, claro que não, sabe, discutir, falar por quê, questionar, perguntar, sabe, não ficar quieto também. Eu sei que são seus amigos, e isso acontece muito com amigo, com uma outra pessoa ali em cima desse namorado, mas cabe a nós a gente lutar contra isso, sabe? Não sei se o que eu disse faz sentido com o que você falou, mas é isso que veio na minha cabeça agora. Oi, Gabi. Oi. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, eu trabalhei numa empresa que era uma gráfica, e geralmente em gráfica a maioria são homens, né? E assim, eu trabalhei com um maquinário mesmo, um maquinário de livros. E assim, foi um pouquinho, no começo foi um pouquinho difícil, mas eu consegui, não sei se a palavra correta seria se impor, não, mas assim, dar respeito, sabe? Eles perceberam, né? Porque sempre tem alguém que faz uma gracinha, uma coisa, mas a partir do momento em que você se posiciona, sabe, você começa a ganhar respeito. E graças a Deus eu fui muito bem na empresa e graças a Deus deu tudo certo para mim. Eu acho que também isso, não estou dizendo que são todas, mas infelizmente algumas mulheres elas não conseguem passar esse respeito. Eu não sei se é por causa que a pessoa ela se por nascer numa família em que o machismo, né, é muito posto na família ou algo assim. Então, assim, tem que ser trabalhado também na pessoa em si, na própria mulher, porque muitas vezes a gente, digo isso por mulher, né, por ser mulher, muitas vezes a gente termina sugando isso que as pessoas falam para a gente, né? Ah, você não pode, ah, você é assim, você sabe. Então, psicologicamente também, a gente tem que ser trabalhado nisso, né? Você falando sobre o feminismo, eu fiquei pensando, né, na questão das crianças, porque assim, nós geramos, né, o futuro, a nação, as crianças em si. Então, tem que começar por nós, as mulheres, a ensinar seus filhos, né, as crianças, os meninos, que varrer uma casa, não, né, lavar uma louça, isso não diminui em nada. Né? Tudo isso eu acho que é daí, eu acho que começa daí, de pequenininho, né? Da base. Não sei se você compreendeu, não sei se o pessoal compreendeu o que eu quis dizer. Encontrar espaço e impor seu espaço dentro. E sim, isso acaba acontecendo com muitas mulheres. A gente acaba sugando muito o que as pessoas falam pra gente. A gente acaba internalizando isso pra gente. Por isso que eu acho tão importante essa união, por isso eu acho tão importante esses grupos de apoio, esses grupos onde a gente possa discutir, compartilhar e tudo mais, porque é uma forma da gente desabafar, botar isso pra fora e absorver coisas boas, sabe? Durante muito tempo também eu ouvi que eu não era muito boa em diversas coisas, assim, e isso me fez muito mal, sabe? Diversas situações vão fazendo a gente se sentir mal, vão fazendo a gente se sentir para baixo. Só que aí, quando eu comecei a pesquisar mais sobre isso, quando eu comecei a falar mais sobre isso, quando eu descobri o que é a sororidade, né? Quando eu comecei a me unir mais com mulheres, isso me fortaleceu, principalmente dentro do curso, do grupo do Minervas. Eu virei outra pessoa, sabe? E eu acho que eu era mais essas que deixam pra lá, que ficam mais acuado e tudo mais. E aí, principalmente depois que eu entrei na faculdade, isso acabou mudando. Quando eu comecei a presenciar, a conviver com outras mulheres que também passam por isso, quando eu comecei a conviver com essas mulheres incríveis que superaram um monte de coisa na vida delas, eu comecei a perceber que não, já chega, né? Não é pra gente ficar calado e tudo mais. E eu concordo, tipo, plenamente com o que você falou. Eu tenho uma irmã mais nova e eu tento sempre conversar sobre feminismo, sobre tudo com ela. Que ela é inteligente, que ela não tem que ouvir
coisas de gente idiota, não tem que ouvir opiniões assim que não vão ajudar nada a ela, sabe? Se for uma crítica construtiva, tudo bem, mas só uma pessoa tentando diminuir não é para aceitar. Se tiver alguma situação, é para ela compartilhar, é para ela falar comigo. E eu acho que esse debate é importante justamente para a gente expandir isso para nossa casa, sabe? Para o nosso irmão mais novo, para a nossa irmã mais nova, para os nossos filhos, para os nossos pais e amigos, tio, tia, e cada vez mais a gente inserir essa ideia na cabeça das crianças, que as mulheres são capazes, que os homens não são melhores que as mulheres, que é todo mundo igual, que se a mulher lava a louça, o homem também tem que lavar a louça, se a mulher trabalha, se o homem é pedreiro, a mulher também pode ser pedreiro, não tem diferença, sabe? A gente tem que realmente começar a falar um pouco mais sobre isso, assim. Verdade, Gabi. Eu acredito muito na palavra respeito, sabe? É respeito acima de tudo. Por exemplo, essas são as mínimas coisas. Por exemplo, minha filha uma vez falou assim, mãe, carrinho é de menino. Eu falei, não. Por que carrinho é de menino? Não existe mulher motorista? Então são coisas pequenas, sabe? Que podem fazer a diferença lá na frente. E fazem, né? Sim. Uhum. Aconteceu isso também aqui na minha família, que nasceu uma prima pequenininha, e aí o aniversário dela, minha mãe falou, vou comprar uma boneca, vou comprar um carrinho, vou comprar não sei o quê. Assim, eu entendo que são brinquedos, assim, que as pessoas falam, é brinquedo de menina, né, boneca, carrinho e tudo mais. Mas eu falei, mãe, se ela fosse um menino, você ia dar o quê? Lá, um carrinho, não sei o que lá. Eu falei, por que você não dá um brinquedo unissex? Um brinquedo, um quebra-cabeça legal, um brinquedo desse de encaixar o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado. Por que dar carrinho, máquina de lavar, carrinho de feira? Por que dar essas coisas? Sabe? Tipo, enfim, eu acho que a gente tem que começar por aí também. Ensinar que não existe cor de menina, cor de menino, brinquedo de menina, brinquedo de menino. Não existe isso. Hum, Gente, já são 2h12. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa e tudo mais? Mais alguma coisa? Então, Oi, pode falar. eu estou em Angola, África, e é uma região onde muitas poucas meninas conseguem ter a aderência ao curso de TI, seja num centro de formação básico ou na escola. Portanto, pensando nisso, eu estava pensando em criar uma comunidade e até já comecei a dar passos. Juntei algumas meninas a fim de mudarmos isso cá no nosso país e, quem sabe, em outras partes de África. As meninas, principalmente em África, temos sim encarado o problema do racismo, feminismo e muitos outros conflitos que os rapazes acham, né, para nos diminuir. Portanto, eu gostaria de saber de vocês, né, como é que eu posso fazer para influenciar cada vez mais meninas, cada vez mais mulheres, a não só aderirem à área, mas como também a não desistirem. Porque muitas delas acham que se na escola são rebaixadas, não conseguirão ter um emprego, porque no emprego provavelmente serão ainda mais rebaixadas, isso se conseguirem um emprego. E é algo que incomoda, porque eu gosto muito da área e é complicado ver meninas a pensarem assim e a limitarem-se, a mudarem de área por acharem que essa área não é para menina. Então é algo que eu de facto pretendo mudar. Eu gostaria de ouvir de vocês como eu posso fazer para influenciar não só cada vez mais meninas, mas ajudar elas a aderirem à área e a não desistirem. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz. Eu não sabia que você estava em outro país. Fico muito feliz de esse evento ter chegado até você e você estar podendo participar. Eu não sei muito bem como te responder. Eu queria até pedir ajuda da Larissa. É difícil a gente falar, a gente ser sozinha, sabe? A gente falar, você é capaz, você pode, você é isso, você é aquilo, se tudo ao redor diz que não. É muito difícil, a gente tende sempre a acreditar nas coisas ruins que falam pra gente do que nas coisas boas que falam pra gente. Então, muito legal você mudar isso e tudo mais. Eu acho que você começar
com grupos, sabe? Criar grupos tá com as crianças, igual a Bruna falou. Acho que elas vai. Tá me ouvindo? Gabi, tinha dado uma cortada. Se você conseguir repetir um pouquinho, mas agora eu tô te ouvindo. Gabi? Alô? Oi, pronto, agora eu te ouvi. Larissa, Oi, tô aqui. Gabi, você tá me ouvindo? Gente, o Google Meet tá nisso, né? A gente fica, você tá me meu ouvindo? Você tá microfone me tá ouvindo? travando muito. Agora eu te ouvi sua frase inteira. Peraí. Tá me ouvindo? Larissa, eu ia pedir para você completar essa resposta, porque tá travando muito Ah, e a não, resposta eu acho beleza. que é meio longa. Gente, vocês estão me ouvindo? Beleza. Eu vou, assim, eu acho que a Gabi, ela deu uma belíssima resposta já, uma resposta longa, mas eu acho que é um começo, assim, realmente. De novo, fico muito feliz desse evento ter chegado até você, eu tô muito impactada e tô muito feliz de verdade. Mas, assim, eu acho que isso da Gabi falou, né? Montar um grupo, acho que se unir, e muito da ideia da sororidade, para começar, é o mais importante, né? A gente primeiro olhar para o lado e ver que a gente não está sozinha num ambiente que normalmente é muito ruim para a gente. E aí, para conseguir avançar, a gente tem que. Quando eu digo a gente, nós mulheres, né? Quando a gente está conversando com mulheres que estão em áreas, em ambientes, e enfim, que são de opressão. É muito importante a gente entender um pouco o que se passa, às vezes, na mente de uma mulher. Então, uma mulher que entrou no curso de computação, mas muitas desistem, né? O porquê que ela desiste? Será que é porque pode acontecer experimentar o curso e beleza, não é para mim? Ou então da gente entrar no curso e a gente gostar de programar, mas a gente desistir muito por mais pelo externo do que uma coisa nossa. Então, quando a gente, às vezes, quando um professor vira e fala, o seu programa não vai funcionar porque foi você, uma mulher que fez, a gente não está desistindo do curso porque a gente não gosta de programar, mas sim porque um professor disse pra gente que a gente nunca conseguiria fazer aquilo. E a gente começa, então, a ter uma síndrome de impostor, de entender que aquilo nunca vai ser algo pra gente, né? A gente começa a se sabotar. Então, conversar com as mulheres para elas entenderem o que elas estão sentindo, criar essa inteligência emocional para a gente entender o que a gente está sentindo e que muitas vezes o que a gente está sentindo não é verdadeiro, é algo que a sociedade se impôs na gente, é muito importante. Então, acho que com esse grupo de mulheres, vocês irem conversando, como a Gabi falou, né, e a Bruna falou, conversar com as crianças é muito importante. Falar, meninas, vocês podem sim vislumbrar a carreira como programadora e como desenvolvedora. Não tem essa. E chegar nas meninas da faculdade e falar assim, meninas, por que vocês estão aqui? Qual é o sonho de vocês? Se o sonho de vocês é trabalhar com essa área, vamos ser fortes, vamos se unir, né? E aí o Minerva já trouxe até um evento que falava justamente sobre síndrome do impostor e inteligência emocional. É muito importante. Não sei se, Gabi, não sei se você quer complementar com mais alguma coisa e se eu respondi a sua pergunta. Não, você falou exatamente tudo que eu ia falar. Mas show. Gente, mais alguma dúvida? Beleza, então acho que, Gabi, a gente pode encerrar por hoje, né? Uhum. Amanhã tem mais, gente. Eu queria agradecer de novo pela presença de todo mundo, por vocês terem ficado até o final. A gente passou um pouco do horário. Fico muito feliz que todo mundo participou. A maioria das pessoas, pelo menos, participaram. Falaram com a gente, mandaram suas questões, contaram um pouco de vocês. Foi muito legal, foi muito importante para o Minervas. Esse evento está sendo muito importante para mim também. É a primeira vez que eu tô falando assim para tanta gente. E tô muito feliz, sabe? Por ter dado certo, por vocês terem
participado e tudo mais. Obrigada. Também gostei muito do alcance, chegou na Bahia, chegou na Angola, fico muito feliz. Se vocês também puderem compartilhar e tudo mais, como foi esse bate-papo, compartilhar o Minerva e seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ficar de olho, porque ainda vem muita coisa por aí, gente. E vai ser muito legal ter a presença de vocês. Obrigada. Eu vou ver se eu consigo falar com a Larissa para a gente disponibilizar a bibliografia e o slide por e-mail, assim como chegou o link do Google, tá? É isso. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Pode deixar. E galera que tá aqui, a gente já acabou, né? Mas se vocês só puderem colocar o nome de vocês e o e-mail do lado, antes de sair, a gente fez oh, meu Deus, a chamada, né, tá tudo certinho, eu contei, mas só para garantir, por mais que tenha gente que saiu, se você puder só mandar o seu nome e seu e-mail, e aí pode sair da reunião sem nenhum problema, só pra gente ter tudo gravado, beleza? E é isso, a gente tem a semana inteira, agradecer a Gabi, agradecer a presença de vocês, muito obrigada, gente. Valeu, gente. Deixa eu Beleza, gente. Galera que tá aqui, imagino que estejam saindo. Eu vou só, então, parar a gravação.